Olá pessoal, eu sou Marcos Simões, psicanalista, e hoje vamos falar de um assunto que está bastante divulgado na internet. Vou falar um pouquinho sobre o narcisismo. Muitas vezes associado ao egoísmo ou à vaidade, o narcisismo é um conceito que precisa ser bem entendido por qualquer psicanalista, até mesmo porque isso é um assunto que vai surgir no set analítico. O que seria um narcisismo saudável e um narcisismo patológico? Muitas pessoas até mesmo expressam um medo de estarem sendo narcisistas na sua própria maneira de agir, mas muitas vezes por não saber compreender o que seria um transtorno de personalidade narcisista. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Vamos lá, roda a vinheta. Roda a vinheta. O termo narcisismo tem origem na mitologia grega, derivado do mito de Narciso, o jovem que se apaixonou pela própria imagem refletida na água. Mas o que realmente significa o narcisismo quando a gente fala do conceito da psicanálise? É mais do que apenas amor próprio? Vamos ver isso então. O narcisismo se forma lá na infância, quando a criança tem a necessidade de demonstrar as suas qualidades e esconder todos os seus defeitos, porque se torna uma frustração muito grande, não conseguindo lidar com essa frustração, de que não é ali uma criança perfeita. Além disso, ela tem que lidar com uma realidade a qual nem sempre terá o que deseja. Muito diferente ali da sua época do autoerotismo, em que a criança tinha uma percepção sobre si mesma de que ela poderia ter tudo o que ela desejasse, de tudo o que ela queria acontecesse. Todas as coisas que ela de alguma maneira fantasiasse, ela poderia ter, ela poderia ser, ela poderia fazer. Tendo ali uma percepção de inexistência do outro. Ela não compreendia a existência do outro. Quando ela se depara com a frustração da realidade, isso cria uma angústia muito grande. Essa criança passa a ter em sua mente que todos que estão à sua volta devem servi-la, preenchendo aquele vazio que está nela mesma, sobre aquilo que ela tinha como herança do autoerotismo. O que isso teria a ver com o mito de Narciso? Tudo! Pois a criança que se via autossuficiente passa a ver que a realidade não é bem dessa forma, criando mecanismos como manipulação, supressão dos seus defeitos, necessidade de adoração que deve ser feita pelos outros, exagero nas suas conquistas, tudo isso para evitar lidar com a frustração. No seu sentido saudável, o narcisismo é um aspecto natural da mente humana. Ele envolve a valorização própria, a autoestima, o reconhecimento de que nós temos necessidades, mas também nós temos nossas qualidades e nós lidamos com uma realidade que muitas vezes pode não suprir aquilo que a gente quer. Ter uma dose saudável de narcisismo é muito bom e é muito importante porque nos ajuda a cuidar de nós mesmos, estabelecer limites, buscar nossas metas, cumprir com os nossos objetivos, aquilo que a gente deseja, focar mais em nós mesmos e naquilo que nós queremos, não de fato na outra pessoa, sem aglutinar a vida da outra pessoa. É a base de uma autoimagem positiva, de uma confiança nas próprias qualidades. Entretanto, o narcisismo pode se tornar problemático quando se transforma em um transtorno de personalidade narcisista. Aqui as linhas entre o amor próprio e a grandiosidade se confundem. Indivíduos com narcisismo patológico têm uma necessidade excessiva de serem adorados. Tem uma falta de empatia, porque eles têm as melhores referências, as melhores qualidades e têm uma visão inflada sobre si mesmo. Isso pode resultar em relacionamentos prejudicados, dificuldades de convivência, comportamentos manipulativos. Ela sempre tem algo de melhor que os outros, essa pessoa sofre por conta disso, mesmo que seja sobre alguma coisa ruim. O ruim dela é muito melhor do que o ruim de qualquer outra pessoa. Uma das principais características de um narcisismo patológico é a não aceitação da existência do outro como sujeito e apenas como um objeto, e a necessidade de desvalorização desse outro para se sentir bem. Vale ressaltar que existe o narcisismo saudável, existe o traço narcísico e existe o transtorno de personalidade narcísica. Já falamos
do narcisismo saudável, falamos do transtorno, mas é bom considerar também traços. O que seriam traços narcísicos? Traços narcísicos não quer dizer que uma pessoa tem o transtorno. Ela apenas tem um aspecto duradouro que acaba influenciando em sua forma de ser a partir da convivência com outras pessoas. É uma pessoa que não tem uma patologia, mas que demonstra o seu narcisismo de uma forma mais exagerada do que seria o saudável. Como, por exemplo, até mesmo uma leve manipulação. Manipulação nas palavras, manipulação no gesto. A mitomania também acaba aparecendo de vez em quando para demonstrar sua grandiosidade. E a necessidade de mostrar algumas características que têm algo melhor que o outro. O saudável, fazendo aqui um traço paralelo, é uma forma de olhar para si, de se gostar, de criar autoestima por si mesmo, mas não aglutinando a outra pessoa, é sempre olhando para si num aspecto de compreender que tem suas necessidades e de que o outro pode ajudá-lo nessas características, mas de que a sua forma de olhar para si é muito mais importante. O patológico ou o transtorno já estaria relacionado a uma convivência mais dificultosa, criando uma manipulação mais severa, controlando a vida do outro, diminuindo as qualidades e aumentando os defeitos da outra pessoa, projetando no outro tudo aquilo que é de ruim em si mesmo, até mesmo acusando o outro de qualquer outra forma de agir que não corresponda àquilo que o próprio narcisista quer fazer. O narcisista repudia em si, mas projeta no outro, como se o outro fizesse aquilo que o próprio narcisista deseja. Sejam ideias, pensamentos, sentimentos, o que ele quer é tirar de si qualquer tipo de defeito e manter em si uma ideia de uma pessoa perfeita. A partir dos conceitos de Freud, nós podemos entender que o narcisismo patológico pode ser enraizado em experiências da infância, incluindo falta de validação emocional ou superestimação por parte dos pais. Esse transtorno também pode ser influenciado por fatores genéticos ou sociais, o ambiente que a criança viveu. E é importante compreender que o narcisismo patológico muitas vezes esconde emoções subjacentes, passando a ser uma defesa contra a vulnerabilidade por uma realidade que não atende àquilo que o narcisista deseja. Entender a diferença entre um narcisismo saudável e um patológico nem sempre é fácil. É uma linha muito tênue que pode ser difícil de se discernir ali, de compreender. Por isso que a gente precisa conversar muitas vezes e só na convivência, no dia a dia, a gente acaba compreendendo como é essa característica. É importante lembrar que todos nós temos traços narcisistas em algum grau. O desafio está em manter um equilíbrio saudável e reconhecer quando o ego inflado prejudica a nossa capacidade de nos conectar com outras pessoas. Ter um grau de narcisismo faz bem. O que não faz bem é deixar que isso acabe com as relações interpessoais. Entender essa distinção entre o saudável e o patológico é fundamental para o nosso bem-estar emocional e para construir relacionamentos que gerem resultados mais positivos. Lembre-se que o narcisismo saudável é sobre amor próprio, enquanto o narcisismo patológico é uma busca desesperada por uma certa salvação. O narcisista patológico é mais dependente do que alguém que tenha uma dependência emocional, se não mais, tanto quanto. Eu vou ficando por aqui. Aproveita aqui, já curte esse vídeo aqui, já compartilha com outras pessoas. Escreva aqui nos comentários também o que você entendeu sobre esse assunto, quais os exemplos que você poderia trazer. Já se deparou com uma pessoa narcisista? Deixa aqui nos comentários para a gente poder falar mais sobre isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.